parece que finalmente estão olhando para o aposentado. Em recente decisão, a comissão do plenário aprova que aposentado por invalidez não precisará passar por reavaliação. Mas essa decisão tem um cunho muito mais profundo do que a gente imagina. Sabemos que, na maioria das vezes, o aposentado ele é ignorado pelo setor político. Será que agora estamos enfrentando um divisor de águas? Então, além de uma decisão muito importante, vamos analisar profundamente esse novo cenário político. Então, vamos embora para o vídeo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu já começo te falando que esse é um vídeo muito importante com uma decisão que impacta uma boa parcela dos aposentados. A gente vai falar, claro, de aposentadoria por invalidez, de aposentados por invalidez. Mas isso que eu vou falar nesse vídeo abrange todos os segurados do INSS e os aposentados de modo geral. Porque a gente sabe que atualmente na nossa política não existe nenhuma base que defenda o aposentado. A gente sabe que o aposentado não tem vez, não tem voz e muito pelo contrário. Se tiver que cortar gastos e economizar, vai ser o segurado, o aposentado, que será prejudicado. É sempre o primeiro da fila nesse corte de gastos. E a gente vê isso em decisões como a revisão da vida toda, como a desaposentação, como o próprio pente fino que a gente está enfrentando desde setembro de 2024. Então, é claro que o segurado, o aposentado, é muito prejudicado. E essa decisão, que, claro, a gente está falando de um projeto de lei, mas que já está bem avançado, ele trata, sim, de reavaliações de aposentadoria por invalidez e a gente vai falar tudo sobre esse projeto. Mas será que estamos enfrentando aí um divisor de águas? Será que agora teremos algum apoio político para a causa do aposentado? Porque é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Então, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Eu vou explicar para você como que esse projeto de lei está atualmente, o que a gente pode esperar, você aposentado, ou caso você conheça alguém que é aposentado por invalidez, é muito importante esse tipo de informação. Mas você, segurado de modo geral, de auxílio-doença, de revisão da vida toda, aposentados, é importante que a gente olhe com olhos políticos para essa decisão. Então, gente, eu já vou começar pedindo para você deixar o teu like. Deixa o teu like, o teu joinha, o teu curtir, porque é muito importante. Esse é um vídeo que amplia a nossa visão acerca do assunto de aposentados e segurados do INSS. A gente precisa colocar a boca no trombone e defender essa categoria, porque é isso que a gente tem feito desde o início desse canal. E eu preciso de você nessa luta. Então não deixe de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não curtiu, já curte e compartilhe. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no teu Facebook, no teu status, com amigos, colegas, familiares. Espalha para geral, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou colocar a matéria na tela para vocês agora, para vocês acompanharem junto comigo, tá? Então, eu estou dentro do site do Senado, então não é qualquer site, como sempre eu reforço, nosso compromisso com vocês de forma verdadeira, com as fontes utilizadas aqui no canal, você pode ficar bem tranquilo com relação a isso, e vamos começar a ler a matéria e eu vou, ao longo da matéria, eu vou explicando alguns pontos importantes. Eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo, porque tem muita coisa que a gente precisa analisar. Vamos lá. Comissão decide que aposentado por invalidez permanente não precisará ser reavaliado. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, então é algo bem atualizado, o projeto de lei número 5332 de 2023, que dispensa os aposentados por invalidez permanente, irreversível ou irrecuperável da avaliação periódica. O relator, senador Fabiano Contarato, defende a simplificação do acesso aos direitos assistenciais e previdenciários, sem criar fardos para a família das pessoas que já foram diagnosticadas com doenças irreversíveis. Já a senadora Zenaide Maia lembrou que os exames repetidos sobrecarregam, inclusive, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, aqui, já no início, a gente vê informações muito importantes
muito relevantes. Por quê? Foram pontos muito bem colocados aqui pelos senadores. Por quê? Aqui eles falam de aposentadorias que se tratam exatamente de forma de doenças irreversíveis e irrecuperáveis. Se a gente está diante de doenças irreversíveis e irrecuperáveis, qual é a necessidade da reavaliação? Se não existe nenhum prognóstico médico de melhora, você está trazendo um fardo para as famílias, como eles mesmos colocam aqui, dessa pessoa que já é doente ter que passar por novos exames, e além disso, você sobrecarrega o SUS, porque essas pessoas que deveriam ali estar realizando o tratamento dela acabam tendo que fazer novas marcações para terem laudos, receitas e exames atualizadas. E a gente sabe que é obrigação dentro do INSS você se manter com esses documentos médicos atualizados. Então, nesses tipos de doenças, acaba sobrecarregando ainda mais o Sistema Único de Saúde. Então, eu achei muito bacana essa colocação aqui. É claro, e eu vou começar falando que as pessoas atualmente, quais são as pessoas que estão dispensadas de qualquer tipo de reanálise? São pessoas com mais de 60 anos, são pessoas que já recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que, somando tudo, a gente pode falar de benefícios por incapacidade por mais de 10 anos consecutivos. Você pode somar ali esses dois períodos. E também portadores do vírus HIV. Então, aqui, eles estão somando e trazendo mais segurança para a categoria da aposentadoria por invalidez, que hoje a gente chama de benefício por incapacidade permanente, mas é mais conhecido como aposentadoria por invalidez. Tá? E aqui eu vou continuar na matéria. Vamos lá. A transcrição é a seguinte: os aposentados por invalidez permanente, irreversível ou irrecuperável poderão ser dispensados da reavaliação periódica. É o que aprovou a Comissão de Assuntos Sociais. Bom, então, o que a gente já tem aqui é que, como eu falei no início desse vídeo, a gente tem um tema que já está um pouco avançado, o que é ótimo para o aposentado, o que é ótimo para o segurado do INSS. Por quê? Ele já foi aprovado por uma comissão específica, que é a Comissão de Assuntos Sociais. Mas mais para frente eu vou explicar quais são os próximos passos aí desse projeto de lei e uma previsão, se a gente tem alguma previsão de quando, de forma eficiente e prática, isso já vai ter sendo aplicado no dia a dia dos aposentados. Tá? Então vamos lá. Segundo o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, os segurados da Previdência Social e assistidos pelo benefício de prestação continuada, então a gente verifica aqui que já é um projeto de lei que vai afetar de forma positiva tanto aposentados por invalidez quanto beneficiários do BPC-Loas. Então aqui a gente já tem duas categorias que vão ser beneficiadas caso esse projeto de lei prossiga sendo aprovado e entre em vigor. Tá? Vamos continuar aqui. Não vão precisar de reavaliações periódicas quando a incapacidade for permanente, irrecuperável ou irreversível. Tá? O relator Fabiano Contarato, do Espírito Santo, defende mais racionalidade aos processos de inspeção, que geram custos aos cofres públicos. E eu achei muito bacana, porque realmente esse processo de inspeção ele precisa ser melhor aproveitado, melhor verificado. E esse tipo de projeto de lei, esse tipo de atualização na forma de inspeção, de revisão, de pente fino do INSS, ele deve ser feito com mais inteligência. Uma inteligência que eu digo você apurando melhor a situação dos segurados, dos aposentados, dos beneficiários de BPC-Loas. Existem pessoas que não têm condição nenhuma de ter os benefícios cortados, são claramente deficientes, são claramente doenças com doenças irreversíveis. Então, acaba gerando aí, quando ele fala de custos aos cofres públicos, é importante que a gente tenha o seguinte: a gente tem custos operacionais, que são custos com relação a realizações de perícias, convocações, mas não só isso. Quando uma pessoa que tem o direito de receber um benefício, ela tem seu benefício cortado, obrigatoriamente essa pessoa precisa entrar com uma ação judicial para poder reverter esse quadro. E isso gera mais custo ainda aos cofres públicos. Então acaba sendo um tiro pela culatra, uma verdadeira burrice, na verdade. Tá? Vamos continuar aqui com o texto. Pelo projeto, doenças como Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, que é mais conhecida como ELA, não apresentam, pelo atual estágio da medicina,
qualquer possibilidade de melhora significativa que permita o retorno desse aposentado ao mercado de trabalho. Se nem a medicina tem projeções de melhora para essa pessoa, o INSS vai ter, basta usar um pouco de lógica. Então, que tenha melhora significativa que permita o retorno desse segurado, desse aposentado, ao mercado de trabalho. Por isso, não precisam ser comprovadas de forma contínua. A atual legislação prevê que os aposentados podem ser convocados a qualquer momento para uma nova avaliação, devendo apresentar laudos médicos. Pelo contratato, Fabiano Contratato, que é o relator desse projeto de lei, é necessário conferir dignidade aos segurados com incapacidade. E aqui também é um ponto muito importante, eu vou até deixar grifado isso daqui, essa questão de conferir dignidade aos segurados é algo que precisa ser muito mais falado, tanto na Câmara quanto no Senado, quanto nos tribunais superiores e nos inferiores também, primeira e segunda instância. Porque se tem algo hoje no nosso país que a gente não vê, é dignidade aos segurados com incapacidade. Muito pelo contrário, o que o INSS passa hoje, e eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários, o que você acha disso? O que o INSS passa hoje para os segurados de modo geral, tanto aposentados quanto beneficiários de auxílio-doença, são questões de insegurança. A grande verdade hoje é que a gente vive um caos, tanto jurídico quanto administrativo dentro do INSS. E a insegurança, ela impera em todas as esferas. Então, hoje, a gente não tem nenhum tipo de segurança aos segurados com incapacidade, tá? Tanto por aposentadorias programáveis, quanto por benefícios por incapacidade ou benefícios de prestação continuada com o BPC-Load, que são os benefícios assistenciais. Então, a insegurança, a desorganização, ela afeta todos os brasileiros de modo geral. E eu acho muito legal que isso tenha sido colocado dentro desse projeto de lei, que isso tenha sido avaliado pela comissão. Tá? A Comissão de Assuntos Sociais precisa levar em consideração essas questões sociais, tanto de incapacidades, quanto dos assuntos que dizem aos direitos sociais de aposentados, de segurados do INSS de modo geral. Tá, gente? Então, deixa eu voltar aqui para a matéria. Sujeitar essas pessoas que foram diagnosticadas com incapacidade é submeter essas pessoas aos mais nefastos efeitos da burocracia desmedida, concordo e assino embaixo. Explica para a população pobre, explica isso para aquela família que tem um filho que já está tetraplégico. A gente tem que partir da premissa da presunção da boa-fé, não podemos inverter essa lógica. Ótima, mais uma ótima colocação aqui do contratato, que a gente precisa, o INSS precisa partir da boa-fé. Esse ponto de vista que a gente vê hoje meramente econômico, é claro que ele é importante e deve existir, mas ele não pode ser o cerne dos direitos sociais. Ele não pode ser o cerne da previdência social. Não pode. Os direitos sociais, eles precisam prevalecer, claro, com a aplicação das leis de forma correta, devem benefícios ser revisados com toda certeza. Fraudes devem ser evitadas. Acredito que um maior investimento dentro do INSS deve ocorrer com toda certeza. Mas a gente não pode deixar de olhar para os direitos sociais tendo como princípio a boa-fé. Uma análise que traga segurança para o beneficiário. Isso é muito importante. E aqui a gente já mostra um ponto de vista que deve ser aplicado e replicado cada vez mais dentro da nossa política. E como isso aqui parte de um senador, me enche de esperança. É muito importante a gente ver esse posicionamento dentro do Senado. Tá? Deixa eu voltar aqui para a notícia, a gente já está encerrando. Tá? Nas dispensas de reavaliação por invalidez permanente, o projeto prevê que o segurado poderá ser convocado em casos de suspeita de fraude ou erro, como eu acabei de falar aqui. Isso realmente é importante, a gente precisa ter essa análise realizada pelo INSS, pelo Ministério da Previdência, porque a gente não pode permitir que fraudes aconteçam, que falhas aconteçam para que os segurados não sejam ainda mais prejudicados. Tá? E aqui ele continua. A senadora Zenaide Maia citou casos de famílias que desistem do benefício pela dificuldade de conseguir os exames pelo SUS. Ela reforçou a necessidade de identificar quem burla o sistema
para não prejudicar os que realmente precisam. Exatamente o que eu falei aqui agora. Isso do que a senadora falou aqui, a senadora Zenaide falou, é muito importante a gente pontuar. No nosso escritório, nós recebemos diariamente pessoas que se encontram totalmente perdidas pela imensa burocracia implantada pelo INSS. Porque a realidade é porque eles não falam. Mas a gente sabe que a realidade hoje do INSS é colocar barreiras e mais barreiras para que você não alcance o seu benefício. Seja a sua aposentadoria, seja o seu auxílio-doença, seja a sua aposentadoria por invalidez, seja o seu auxílio-acidente, seu BPC-Loas, seja lá o que for, o papel do INSS é prejudicar, é dificultar o acesso, é fazer com que os procedimentos demorem mais. E muitas famílias a gente recebe todo dia no nosso escritório, e a gente ajuda essas famílias, a gente entra com ações judiciais. Então, a gente recebe muitas pessoas que se perdem nessas burocracias e são obrigadas, sim, a procurar um profissional especializado para poder ter direito. Um direito que já deveria ter sido garantido, mas por conta da confusão do INSS não é. Então, hoje, é muito necessário que a população tenha um advogado previdenciarista, um advogado especializado em seu favor. E isso deve ser desmistificado, tá? Cada vez mais, inclusive. E aqui a senadora trouxe de uma forma muito bem explicada. Tem gente recebendo sem ter direito disso, que deveria ser punido severamente, concordo. Fraudes devem ser identificadas. E a gente tem que descobrir, isso aqui é a fala da senadora, tá? Não é simples para o governo, mas ele, por uma junta médica, são 3 médicos. Agora, levar vantagem em cima de pessoas com doenças graves e ainda por cima pobres, sobrecarregando o SUS, porque haja exame para repetir um quadro de que a gente já tinha conhecimento com imagens. Então, assim, é realmente muito importante, muito impactante, algo que deve ser analisado não só dentro desse projeto de lei, mas por meio de uma atualização de raciocínio de senadores, por meio de atualização de raciocínio de todo o nosso poder legislativo, inclusive do poder executivo, porque esse projeto de lei ele vai passar também pelo poder executivo, ele vai precisar da sanção presidencial, tá? E aqui o senador Humberto Costa lembrou que já existem casos de cura e que é preciso garantir que o projeto preveja essas situações de acordo com os avanços da medicina, né? Então, claro, qualquer projeto tem senadores contrários, senadores favoráveis, e aqui a gente tem o andamento atual desse projeto de lei, que foi agora, no dia 9, aprovado pela Câmara, tá? Pela Comissão de Assuntos Sociais, que eu acredito que tenham se posicionado de forma muito boa, tá? É um projeto de lei que realmente eu acho muito válido. Eu quero a sua opinião aqui, o que você acha, se é importante esse projeto de lei ou não, coloca aqui para mim nos comentários, tá? Então, esse processo agora, ele foi agora no dia 9, ele foi aprovado e ele já foi encaminhado, aqui você está acompanhando comigo, deixa eu aumentar aqui para você, ele foi encaminhado para o Senado Federal, tá? Ele não vai a plenário porque ele já foi aprovado dentro de uma comissão, então ele já vai direto para o Senado, ele vai ser votado dentro do Senado, e ele sendo aprovado no Senado, que eu particularmente acredito que vai ser, ele vai para a sanção presidencial, e aí já são outras questões, tá? Ele vai para o Senado, ele vai aguardar aí a sanção presidencial. Então, esses são os próximos passos, ele está tendo grandes andamentos, o que é muito bacana, tá, gente? Então, eu acredito que, de modo geral, ao longo do vídeo, eu consegui trazer para você não só a explicação completa desse projeto de lei, mas principalmente o ponto de vista político que tem que ser alterado e com esse projeto de lei nos traz muitas esperanças, tá? Então é um vídeo muito importante, se você ainda não curtiu, já deixa o teu like, é um vídeo bem profundo, mas que vale a pena a gente compartilhar. As pessoas precisam desse conhecimento, as pessoas precisam dessa informação, porque informação liberta. E do jeito que a gente traz aqui no nosso canal, sem mimimi, sem palavras difíceis, com bases sólidas e fundamentadas, você não vê em outro lugar. Você não vai ligar no 135 e vai achar essas informações. Você não vai pesquisar na internet e não vai achar essas informações da forma que a gente traz aqui para você aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito, já se inscreve agora. Já ativa o sininho das notificações, porque aqui a gente tem vídeo quase todo dia. Vídeos que vão colocar você à frente do INSS, vão trazer informações sobre direitos que às vezes você nem sabe que tem e provavelmente vai garantir o seu benefício e o sustento da sua família.
tá, gente? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa o teu like. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no nosso canal. Aqui, realmente, você vai estar amparado por um dos melhores canais de direito previdenciário, de INSS, de todo esse YouTube. Tá bom, gente? Então, olha, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não curtiu, já curte. Eu vou deixar um recado final aqui, que eu sempre estou relembrando para a galera, que toda segunda-feira, às 9h36, aqui mesmo no canal, nós estamos fazendo uma live sensacional. Toda segunda-feira, às 9h36, nós temos a live do cafezinho. Café com INSS. Exatamente isso. Você vai ter aqui um encontro muito bom, tomando um café, eu aqui com a minha xícara de café, você daí com a sua xícara de café. A gente abre as principais notícias do INSS, a gente tira as suas dúvidas ao vivo. Exatamente isso. É um momento imperdível, é um momento muito bacana, cheio de dicas, cheio de informações, e ainda tem sorteio de caneca. Exatamente isso. Você pode concorrer na live a uma caneca. Então é muito importante a tua participação. Eu encontro você aqui às 9h36 toda segunda-feira. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.